Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvo por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Eu oro para que em nome de Jesus o Espírito Santo me ajude e me use, que eu possa pregar como que em línguas, para que cada um receba naquela realidade que está vivendo, naquela circunstância da sua vida, como só o Senhor pode fazer, para que o Senhor seja glorificado e o teu propósito pela tua palavra seja cumprido completamente nesta manhã, por tudo que nós estamos apresentando ao Senhor, que em tudo o Senhor seja exaltado, se agrade de nós, que o Senhor se agrade de nós. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, amém. Quarta-feira nós tivemos uma ministração muito poderosa aqui, a Fúvia movida pelo Espírito Santo. Eu sei porque de quarta-feira a gente tem tudo tão claro o que vai acontecer. Cada quarta-feira é uma reunião diferente, cada quarta-feira tem uma pessoa às vezes ministrando diferente, e às vezes as mesmas pessoas ministram diferentemente. Ou seja, se você não vem em todas as quartas, você perde muitas coisas preciosas que Deus faz só naquele dia, e que na outra quarta não vai ter mais. A gente tinha um pastor, nosso amigo, que ele falava assim: não falte nos cultos, porque você nunca sabe qual é o dia daquela resposta de Deus que você está esperando, às vezes há meses, às vezes há anos, e a resposta é entregue naquele dia, e você não estava lá. Bom, esquece, já fiz a propaganda. Então o que acontece? A Fúvia trouxe uma ministração sobre medo, e eu fiquei feliz, porque as pessoas que estavam lutando contra o medo tiveram coragem de se levantar e vir à frente para receber oração. Porque tem gente que tem tanto medo, está tão escravo do medo, que nem fala que está lutando contra o medo, fica sentado, fica escondido no meio da multidão, porque o medo é uma prisão, o medo é uma escravidão, o medo é algo que realmente paralisa vidas de pessoas, inclusive pessoas convertidas a Jesus Cristo, o que não deveria ser, porque se Jesus nos liberta, verdadeiramente somos livres. O que acontece é que muitas vezes falta revelação, ou talvez um pouco mais de ensino da nossa parte, e de fundamento da nossa parte, sobre o que é efetivamente o medo segundo a Bíblia, e quais são, então, os encorajamentos que o Senhor traz para nós, pela palavra, acerca do medo. A palavra de Deus há uma leve discussão, no bom sentido, entre os que estudam, se são 365 ou se são 366 vezes que na Bíblia aparece a expressão não temas. E não quer dizer que todos esses não temas são necessariamente promessas para nós. Sim, muitas são promessas para nós, mas muitas são promessas feitas por Deus para pessoas, personagens da palavra de Deus, que receberam o encorajamento não temas e venceram da mesma maneira. Então nós nos apropriamos dos testemunhos do que Deus fez nestas vidas, para nós entendermos que se Deus se preocupou em registrar tantas vezes, seja um para cada ano, até mesmo para um ano bissexto, o Senhor sabe que no mundo nós vamos estar em um confronto com o medo. E nada de errado em perceber que estamos confrontando o medo. O problema é quando nós deixamos que o medo nos paralise, que o medo confunda a nossa mente, que o medo confunda as nossas emoções e nos impeça de sermos mais frutíferos, e nos impeça de sermos mais ousados para pregar, de sermos mais ousados para viver a vida cristã, de sermos mais ousados de obedecer o que o Senhor nos encoraja, nos desafia a fazer, para que a vitória que estava à nossa disposição seja roubada pelo medo que paralisa e que mantém a pessoa presa fora do lugar onde deveria estar. Então, eu queria primeiro colocar para vocês o começo do medo. O começo do medo, ou a gênese do medo, está em Gênesis. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. E se nós não entendermos por que o medo veio, ou como o medo veio, nós não vamos entender que o medo não é algo que nós devemos manter na nossa vida, ou acolher na nossa vida, ou achar normal na nossa vida. O fato de ser comum não significa que é normal. O medo nunca foi propósito de Deus para nenhum de nós. Então, ali, Adão e Eva acabaram de pecar, acabaram de comer da árvore. E então, no versículo 8, quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Olha que legal, já está na minha versão mesmo, que benção. Vocês são demais, a House é sensacional. Cantava no jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu?
comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então a Bíblia nos revela, Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, então não é que eles ficaram sem roupas, mas eles ficaram despidos da glória do Senhor. A manifestação da glória do Senhor, no qual eles foram criados, a imagem e semelhança de Deus, se foi pelo pecado. E eles então se viram despidos, se viram desprovidos, se viram confrontados pela presença de Deus e tiveram então medo. Então a primeira vez que o medo aparece na Bíblia, aparece como uma consequência de pecado. E se nós somos chamados a confiar em Deus em todas as coisas, a crer em Deus em todas as circunstâncias, a vencer todas as situações da nossa vida diária, porque nós temos provisão para essas coisas, o medo é uma desobediência, o medo é uma incredulidade, o medo é então uma transgressão à palavra de Deus, porque se Ele nos diz não temas e nós tememos, nós estamos desobedecendo e isso é pecado. E no pecado, o medo vai se estabelecer ainda mais, porque o medo nos afasta de Deus. Eu separei algumas impressões que eu tive e eu coloquei para vocês, não são versículos da Bíblia, são versículos de 1 Haroldo 14, de 33 em diante. Então nós vemos assim, o medo entrou no mundo como consequência do pecado e da morte. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, pelo pecado e pela morte, eu posso dizer, entrou também o medo. O pecado gera o medo que nos afasta de Deus. Sempre que o crente peca, ele fica com medo da consequência do seu pecado. Sim ou não? Só eu que peco? Glória a Deus. Faz 12 anos que eu não peco. O medo revela então a ausência de Deus nesta área da minha vida em que há medo. Então quem tem medo de perder o emprego, por exemplo, está sem a presença de Deus na sua vida profissional, porque acha que está sujeito às regras do mercado, porque sente que está sujeito ao que está acontecendo no mundo. Então é um medo em que a presença de Deus não está lá, porque se o crente é demitido, é porque está fazendo direito, trabalhando de jeito bonitinho, é porque Deus tem algo melhor para ele. É porque Deus quer mudar a situação. É porque Deus quer transformar áreas da vida que é muito mais importante para Deus do que simplesmente pagar o teu salário no fim do mês pelo seu trabalho. Se Ele é o que nos dá trabalho, nós vamos confiar nele. Se nós estamos aqui aos domingos e nós ofertamos e dizimamos, porque confiamos que o Senhor opera nas nossas vidas, mudanças de trabalho não nos apavoram, porque Deus está agindo como disse que ia agir. Se nós dizemos que Ele é Senhor da nossa vida, Ele pode mudar todas as coisas, amém? Alguns estão entendendo. O medo é uma sensação gerada a partir de situações da vida natural. Tudo bem, o medo acontece em situações da vida natural. Muitos anos atrás, muitos mesmo, eu estava num banco ali na Vereador José Diniz. Eu morava no apartamento assim do meu pai. E o Itaú, aquele banco extraordinário que tem aqueles caixas eletrônicos assim na entrada, aí as pessoas entram. E aí o que aconteceu? Eu estava lá no caixa eletrônico tranquilo, sacando dinheiro. Naquela época você sacava, você pode não acreditar, naquela época você podia ir num lugar e sacar dinheiro, era uma coisa extraordinária, tinha tudo assim online. E aí eu estou lá sacando dinheiro. Aí eu percebo um certo movimento assim na agência, né? Aí eu olhei assim, aí tinha uns 3 caras com capacete de motoqueiro, todos com armas, apontando armas para as pessoas que estavam dentro da agência. Aí eu falei, uau, aí eu sou inteligentíssimo, né? O que eu vou fazer? Eu vou embora, né? Aí eu virei, aí tinha um cara, o cara da porta, com um revólver assim, ele olhou para mim e falou. Aí eu falei, Jesus da glória. Aí eu fiquei ali olhando e falei, bom, vamos chamar a polícia vai chegar aqui, vai ter um tiroteio, o tiroteio na porta do banco. Eu estou na porta do banco, eu estou na linha de tiro. Que lugar maravilhoso para estar aqui. Glória a Deus. Não foi com essa calma, porque naquela hora eu falei, caramba, eu fiquei com medo de, não foi do assalto, não foi do tiroteio, eu fiquei com medo de morrer. É interessante como ativa assim, um monte de coisa. Era uma situação natural. Estava errado eu ter medo? Não. Mas vai organizar a mente toda, como eu estou falando que nós temos que fazer. Aí a coisa foi muito simples. Eu acho sim, eu tenho certeza, o anjo do Senhor calou aquele cara, porque ele ficou parado, ele olhou meio de lado assim, aí eu estava aqui no caixa, aí eu dei uns passinhos assim para cá,
uns passinhos para cá, olhei o cara e não sei o cara ficou preocupado com o que estava acontecendo, o cara entrou e eu saí. E quando eu saí, deu uma sensação de desespero ainda, porque eu tinha que sair da linha de tiro. Aí tinha assim, do lado tinha sabe, um parapeito. Eu fui pular ali para baixo, porque meu carro estava no subsolo. Agora entenda, se o carro está no subsolo e tem um parapeito, não significa que é retinho, significa que tem uma rampa assim. E quando eu pulei, eu percebi que tinha quase uns 3 metros de altura aquele negócio. Se eu tivesse quebrado as 2 pernas, eu tinha tido adrenalina para correr e chegar no carro. Eu não quebrei as pernas, eu cheguei no carro e eu fui embora. E ali aquela sensação me mostrou que um medo de preservação de vida, às vezes faz a gente fazer coisas completamente idiotas e sem sentido, como fugir com um cara armado na porta do banco, como pular de um lugar sem saber, porque o medo, ele cria uma sensação de confusão mental, dependendo da intensidade, dependendo da situação limite. E na confusão mental nós temos muita dificuldade de ouvir o Espírito Santo falar conosco, e é por isso que o diabo ele gosta de criar confusões mentais. Confusão mental acerca de finanças, acerca de relacionamentos, acerca da saúde, acerca de situações as mais variadas. E então nós precisamos estar cheios da palavra, que é o que eu vou falar daqui a pouco, cheios do Espírito Santo, para que nas situações limites nós sejamos um pouco mais treinados para reagir, porque nós vamos passar por aflições no mundo, é uma promessa de Jesus que ninguém quer. Mas tem a segunda parte, nós vamos passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, porque o Senhor venceu o mundo, nós temos vitória em todas as situações da vida, até mesmo ou principalmente nas situações de medo. Outra, o medo gera transtorno, ansiedade, estresse, fobias e depressão. Excesso de medo gera, no fim, depressão. Mas tem algo pior. O medo é a ação de um demônio que age associado ao terror. Isso aqui é mitologia. Mitologia não é Bíblia, mas mitologia traz muitas vezes informações que dizem respeito à realidade do mundo espiritual. Então, o medo vem do espírito chamado Phobos. Phobos é o espírito de medo, ou era a divindade que os gregos consideravam ligada ao medo. E o Deus, isso aqui é Google. O medo, o Deus do medo, na mitologia grega, perdão, filho de Ares, Deus de guerra, ele tem um irmão gêmeo chamado Deimos. Deimos é o terror. Então, quando o medo se propõe a entrar na vida de alguém, se não é eliminado na entrada, a coisa pode se tornar um terror. Porque o diabo é para roubar, matar e destruir. E esta é uma atividade que daí não é mais simplesmente uma atividade do mundo natural, ou situações da vida natural, mas passa a ser uma porta de acesso ao mundo espiritual. E os demônios conseguem oprimir pessoas, criando uma situação de ilusão. Exemplo, a pessoa está em casa, tem gente assim que é fantástico, né? Sobe, apaga a luz, já falei isso aqui algumas vezes. Vai lá para cima, fica com sede. 00:30, 00:45, em silêncio. Aí a pessoa sai, eu vou beber água. Não vou lá embaixo sozinho agora. E às vezes são pessoas assim, homens feitos, barbados, não é só mulher. Não vou lá embaixo, eu não estou com sede. Aí está com sede. Aí desce. Aí quando desce assim, passa a sala. Aí quando entra na cozinha, se está de meia, aí aquela cozinha gelada, já gela tudo, né? Aí já começa às vezes a sentir como se tivesse alguma coisa na cozinha que nunca está lá quando a gente acende a luz e é de dia, mas de noite está lá. Eu sei que vocês nunca viveram medo na sua própria casa. E medo de uma coisa super lógica e super coerente. Você estava lá, apagou a luz, subiu, sede, desceu. O que mudou? Acender a luz, apagou, nada mudou. Mas o medo, ele começa a criar algumas situações. Aí houve um barulho no quintal. Aí já olhar, já vê um vulto. Aí o vulto está armado. E aí daquele terror, meu Deus, tem um ladrão aqui, o que eu vou fazer e tal, agora tenho que ver, abre a porta. Aí tem um gatinho, miau, e vai embora. Mas o medo criou uma imagem
criou uma ameaça, criou uma circunstância que subiu para o nível de terror. E lá fora não tinha absolutamente nada. Na sua cozinha não tinha absolutamente nada. Então o medo, ele trabalha de uma certa forma como se fosse uma fé reversa. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós somos chamados por Deus a criar coisas pela fé, segundo a sua palavra. Então eu vou dizer para você que o medo vem por ouvir a palavra do diabo. A fé vem por acreditar na palavra do diabo e ouvir a palavra do diabo, porque é contrária à palavra de Deus. O medo, muito obrigado. O medo vem por ouvir a palavra do diabo, que é contrária à palavra de Deus, que vem para roubar, matar e destruir, vem para nos afastar de Deus, vem para usar o poder criativo que Deus nos deu para gerar situações que não existem. E essas situações que não existem podem ser situações assim, mas pode ser quando você está 2:30 da manhã, quase perto das 3 horas da manhã, que eu já falei aqui muitas vezes, e aí a mente começa a pensar nas piores coisas que podem dar erradas possíveis no dia seguinte, ou naquela semana, ou de projetos, ou de coisas, e nunca é uma coisa maravilhosa, deu certo, não, deu errado, deu problema, meu Deus do céu, e como é que faz? E fica lá 2 horas circulando situações que nunca vão acontecer naquela manhã. Porque de manhã parece que acabou tudo, resolveu tudo fácil. Não precisava de 2 horas, 1 minuto e meio de oração resolveria. De organização mental. Então, a perturbação que há na mente, ela é uma sugestão das trevas. Por isso que a Bíblia fala que Satanás é o cara que lança dardos. Ele está longe, ele não está pertinho, o maligno não nos toca, mas ele sopra ideias, ele sopra pensamentos, ele gera situações nas nossas vidas que, se nós não identificarmos como algo que é uma mentira, que é uma falsidade, que não é real, isso pode nos levar a um processo de repetir todas as madrugadas as mesmas coisas. Que não é a hora de pensar nessas coisas, porque se você vai acordar de madrugada, querido, Jesus ele ia orar de madrugada. É muito melhor acordar de madrugada para você orar, se você está lutando com algum tipo de pensamento, do que deixar o pensamento tomar a tua vida, tomar a tua mente, tomar as tuas emoções e afastar a oração. É exatamente o contrário que nós temos que fazer. Enfim, quando eu tive um tempo desse tipo de angústias, eu comecei a acordar e orar pelas pessoas da igreja. Mas não levou 3-4 dias para o diabo perceber que ele estava gerando uma reunião de intercessão, que não era o que ele queria. Então ele me deu folga por um tempo. Mas normalmente o diabo vai tentar de novo. Em especial, datas, situações importantes, fim do mês, quando parece que todo o dinheiro do mundo acabou e só tem as contas lá. Aquele momento que só o boleto vence, né? A única vitória é o boleto que vence, não tem outra. E esses momentos é que a gente precisa mais do que nunca entender o que está acontecendo e não permitir que o maligno possa se levantar contra nós. Fobos, o medo tem poder criativo, ok. Só que o que acontece, tem uma coisa importante. O Jó, ele fala algo que não dá para a gente fazer uma doutrina disso. Mas o Jó, ele nos alerta a uma coisa que é curiosa na vida dele, foi o que aconteceu. O Jó 3, 25 e 26. O Jó que estava passando aquela situação, todo mundo sabe da vida de Jó. Aí o Jó fala o seguinte: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Porque é como se o diabo estivesse buscando uma oportunidade na vida da gente, lançando sementes, porque se a gente acolhe e recebe, e se a gente começa a pensar que aquilo pode efetivamente acontecer, é como se nós criássemos uma oportunidade para ele agir e fazer o que aconteceu, que foi exatamente o que aconteceu na vida de Jó. Na vida de Jó, Satanás agiu em algumas áreas da vida dele, em que o Senhor permitiu. Então não foi uma ação de Deus, foi uma ação do inimigo, foi uma ação que o Jó tinha questões da vida dele, não vou pregar sobre Jó hoje, que estavam sendo tratadas, mas ainda assim, o Jó foi abençoado por Deus no final. Ele venceu, ele foi restituído de tudo, e ele é um exemplo na Bíblia. Jó, Daniel e, sempre que está em Ezequiel, quem? Jó, Ezequiel e Noé são os 3 caras citados por Deus como uma referência no livro de Ezequiel, gente diferente que viveu nesse mundo. Então Jó saiu disso aqui tremendamente vencedor. Então não importa se você já deu uma capotada, o que importa é o que você vai fazer a partir de hoje. Agora, o que aconteceu então com Josué? Que é o que eu quero falar um pouquinho mais agora. O Josué, imagina a cena, milhões de pessoas no deserto. O Moisés agora morreu. E antes de morrer, ele passou o cajado para o Josué. O Josué agora, de um ajudante do Moisés,
Passa a ser o cara que vai liderar aquele povo que ele conhecia muito bem como é que eles agiam. Ele sabia todos os problemas daquela turma. E agora não era só para caminhar no deserto, que já era uma coisa horrorosa, mas era para agora entrar em guerra contra nações e conquistar cidades. E o que então Deus faz com Josué? Se você pega o capítulo 1 de Josué, tem um monte de não temas. Por que você acha que Deus falou para Josué, não temas? Porque ele estava com medo. Por que Deus tem 366 não temas para você e para mim? Porque Ele sabe que nós vamos precisar de recursos para vencer o medo. Então não é errado ter medo, faz parte da nossa carne caída, faz parte de estarmos imersos no sistema que estamos indo. Quando o Senhor nos chama para um grande desafio, para uma grande conquista, para estabelecer um ministério, para fazer um evento extraordinário num ginásio gigantesco em São Paulo, glória a Deus. Se não der um frio na barriga, alguma coisa não está normal. Mas é nessa hora que o Senhor quer dizer para a gente, não temas. E quando Ele diz não temas, Ele diz e Ele nos dá a provisão e o recurso, porque o que Ele estava falando para o Josué era, não cesses de falar desse livro da lei. E na sua lei, medita de dia e de noite. Então, a coisa vai andar. Por quê? Porque não é criar metodologias de administração das emoções, é entender o poder da palavra de Deus, que tem os recursos que nós precisamos para todas as áreas de medo da nossa vida. Porque o Senhor nos proveu recursos, porque o Senhor conhece o mundo espiritual, porque o Senhor nos conhece, sabe o propósito para cada um de nós. Ele sabe os problemas que você e eu tivemos na nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, onde a gente nasceu, e as dificuldades e os problemas. Tinha um irmão, tinha uma irmã, Ele sabe tudo isso. Nós sempre fomos uma bênção, as outras pessoas sempre foram um problema na nossa vida, Deus sabe, não é assim? Nós somos ótimos, todo mundo errou com a gente, e nós acertamos com todo mundo, então nos tornamos assim. Ele sempre soube, e Ele te chamou para um propósito, e Ele trabalhou na sua vida nessas situações para te fortalecer algumas áreas da sua vida que seriam necessárias para aquele lugar onde Ele estava conduzindo você. O Senhor reina, e quando nós nos sujeitamos ao reino dEle, o que Ele disse que faria, Ele fará. O que está na sua palavra como promessa vai se estabelecer e vai se cumprir. Qual é o seu medo? Não precisa responder, não para mim. O que mais te perturba na sua vida? É isso o que Deus quer que você e eu vençamos hoje. Aí nós precisamos fazer o que então? Meditar e falar na palavra. Não é só ler a palavra, mas é declarar a palavra, dar voz à palavra de Deus. Eu brinco aqui sempre que tem nas casas que o pessoal coloca lá o Salmo 91 lá aberto na entrada, né? Você chega na casa, tem uma mesinha, tem um púlpito, tem um Salmo aberto lá. Sabe quanto poder tem aquela Bíblia aberta na porta da casa? Nenhum, porque é um livro escrito. Mas aquela palavra na boca, na confissão e na declaração de fé, aí a palavra de Deus ela é liberada e começa a ter o poder que ela tem. É claro que há poder na palavra de Deus, mas a Bíblia é só ali o papel. O demônio que vai invadir a casa, eu sempre brinco, ele não vai chegar lá e olhar o versículo, ai que medo, vou embora, né? O demônio não vai embora porque ele lê o versículo. Você precisa declarar o versículo na cara dele. E não é só você falar, mas você precisa crer que aquilo é verdade, crer que o medo vai embora, crer que o Senhor está agindo, crer que a sua casa é guardada pelo Senhor, crer que o Senhor habita na sua casa, é entronizado na tua casa. Então a paz de Deus vai estar na sua casa, vai reinar na sua casa, na sua família, e então a opressão não tem lugar para entrar, porque o Senhor reina. E quando Ele reina em nós, a manifestação do reino dEle vai ser através de nós e para a glória dEle. O Senhor quer que nós sejamos os porta-vozes do seu reino, os porta-vozes da realidade espiritual que nós dizemos que cremos. E a hora de a gente manifestar o que a gente crê, não é aqui no culto, que está todo mundo, glória a Deus, e um encoraja o outro, é isso mesmo, vamos lá. É na hora do medo, é na hora do confronto. Por isso que é necessário congregar. Por isso que é necessário orar uns pelos outros. Por isso que é necessário estarmos juntos e nos fortalecermos. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época em que o medo está pairando sobre as nações. Mentira ou não? As pessoas estão ficando com medo.
Porque o mundo está mudando. O que antes as pessoas tinham controle, elas percebem que não tem mais tanto controle assim. O que antes era seguro e sólido, hoje já não é mais tanto. Verdades e realidades que nos nossos pais, e quando éramos crianças, tudo lindo, maravilhoso, agora a gente nem sabe mais. Tem coisa que eu não quero nem falar agora aqui. Mudou. Não dá nem mais para saber quando nasce o que nasceu. Essa é uma menina linda, né? Que coisa, glória a Deus, aleluia. Não cesses de falar desse livro da lei. Agora, o que é importante? 1 João, capítulo 4. O João, que ele era o apóstolo do amor. Então, João, ele era mais jovem dos apóstolos. João foi o cara que esteve com Jesus mesmo dentro da casa do sumo sacerdote, quando Jesus estava sendo julgado, quando ele foi esbofeteado. O João estava lá pertinho. O João estava embaixo do pé da cruz de Jesus. O João, de uma certa forma, parece que o medo que assolou Pedro não assolou o João da mesma maneira. É interessante. A realidade espiritual do João em toda a crucificação é diferente. Ele tem informações que nenhum dos apóstolos tinham, porque inclusive ele conhecia a família do sumo sacerdote. E aí o João, ele já no fim da vida, já tinham tentado matar o João, já tinham tentado cozinhar o João. E o João estava lá vivinho da Silva, cheio de poder, cheio de unção. E aí, todos os discípulos já tinham morrido. Ele estava lá no exílio em Pátimos, não era uma ilha agradável, não tinha nada de aprazível naquela ilha. Mas o que tinha naquela ilha? A presença de Jesus com ele. Então Jesus foi visitar João na ilha de Pátimos. E aí Jesus respondeu aquilo que acontece no fim do Evangelho de João, quando a gente fica sabendo que Pedro, entre outras coisas, ele era fofoqueiro, porque quando Jesus estava lá curando João, né, de ter negado Jesus 3 vezes, aquela coisa linda, aí o Pedro era fantástico, aí o João passa, e tá bom, eu vou morrer desse jeito que o senhor falou, tudo bem, tá certo, tá bom, mas e ele? Aí Jesus fala, escuta, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, vem e segue-me. E aí então, o João diz, então, falaram entre a turma lá dos apóstolos que Jesus tinha dito que o João não ia morrer. Quem falou isso? Estava Jesus, João e Pedro. Jesus não, o João não, o Pedrão, ele então saiu de lá, ele queria, porque tá bom, eu vou morrer assim, e ele, como é que ele vai morrer? Se eu quero que ele fique, o que você tem com isso? E ele falou para todo mundo que o João não ia morrer. Aí o João era mais jovenzinho, acho que os caras ficaram até bem velhinhos, os apóstolos, morreram tudo martirizados, mas os caras pensaram que o João vai também, e tentaram matar o João não morreu, porque Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha. Quando Jesus veio em Pátimos, Jesus visitou João em Pátimos. João profeticamente viveu o Apocalipse em Pátimos. E o que o João entendeu então? Que o amor que ele tinha com Jesus, e o amor de Jesus por ele recebeu o amor de Jesus. Porque esse é o maior problema que muitos crentes têm. Nós somos salvos, mas nós não conseguimos muitas vezes receber o amor de Jesus em nós. Nós não nos sentimos amados. Muitas vezes sentimos que temos que fazer coisas para compensar e agradecer o que Deus fez por nós. E aqui eu estou fazendo um pouco de cura interior, inclusive. Parece que a atividade gospel, ela é necessária muitas vezes para a gente achar que está tudo certo com o amor que Deus tem por nós em Cristo e que nos constrange. E o João, cheio do amor de Deus, ele traz uma revelação tremenda. 1 João, em Pátimos, enquanto ele estava escrevendo Apocalipse, escrevendo essas cartas, cheio de amor, filhinhos, chega aqui para vocês, filhinhos de Jesus, né? Que não são meus, são dele. Restituirei, por favor, coloca aí, 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe, repita comigo, leia alto, no amor, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o amor,
o medo produz tormento. Lembra da mitologia grega? Não é mitologia grega, é realidade espiritual. João está falando. O amor traz o tormento, o medo traz o tormento, o medo traz o terror. O medo é associado a outros sentimentos. Como nós vencemos o medo? Deus me ama. Diga comigo, Deus me ama. Mas Deus me ama mesmo. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não começou a te amar quando você decidiu fazer parte da Alfa e Ômega, uma igreja super abençoada aqui. Não, você não queria nem ir na igreja. Na verdade você não queria Jesus. Na verdade você não sabia nada da vida, você não queria nada com nada, e eu também não. A gente não tinha nem nascido ainda. 2000 anos atrás, Jesus te viu e te conheceu. Ele orou por você na oração de João 17. O amor de Deus em Cristo foi trazido sobre você e sobre mim. O amor de Deus por nós significa que não precisamos temer a pior coisa que há nessa vida, que é a morte. A morte. Eu vou voltar aqui para falar um pouquinho sobre isso. Mas veja, esse é o último texto que eu quero ler. Hebreus, capítulo 2, versículos de 8 a 15, o que Deus fala através do autor de Hebreus, a revelação do que aconteceu acerca de Jesus. Agora, porém, não vemos todas as coisas a minha tradução, a minha é outra. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas a Jesus Cristo, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso que ele, Jesus Cristo, não se envergonha de nos chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. No meio da congregação Jesus está conosco, cantando e adorando também. E outra vez porei nele a minha confiança, e ainda que estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, celebramos agora, para que por meio da sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Provisoriamente o diabo ainda tem o poder da morte, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós éramos escravos do pavor da morte antes de saber o que agora nós somos em Cristo. Mas ainda assim, a morte continua tentando assolar muito crente. Isso é uma coisa impressionante. Então veja, quando a gente pensa em morte, tem gente que não faz a conta direitinho, né? Então tem gente assim que tem medo de andar de avião. Se eu perguntasse assim, muitos levantariam a mão, não precisa. Você não tem medo de andar de avião? Você tem medo que o avião caia. Andar de avião é uma delícia. Tem medo que o avião caia. E caiu. Você tem medo de doenças. As pessoas não têm medo de doenças. As pessoas têm medo de morrer da doença. As pessoas não têm medo de assalto. Tem medo de tomar um tiro no assalto e morrer. Você percebe como é um truque de palavras, as áreas de medo que a gente tem, porque no fim do dia, o que nós mais tememos é perder a vida que temos. Tem até crente que tem medo de consagrar a vida mais para Deus e perder a sua vida para achá-la, como nos ensina Paulo. Paulo então vai falar o que? Para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. Ele não tinha mais preocupação com a morte. Ele chega em 1 Coríntios 15, lá no final, 50 e poucos, ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está a morte, o teu aguilhão? O último inimigo a ser vencido é a morte. A morte vai ser lançada no lago de fogo, lá no finalzinho de Apocalipse, capítulo 21. A morte ainda está no poder do diabo, porque o diabo ele pode exercer o cortar o fio de prata que prende a vida, conforme está lá em Eclesiastes, capítulo 2. E aí as pessoas morrem, porque não tem a salvação em Jesus Cristo. E então o poder da morte, do inferno, das trevas, pode agir na vida daquela pessoa e levar ela embora. Com Deus é diferente. A gente vê lá no rico e Lázaro, quando Lázaro morreu, os anjos vieram e levaram Lázaro a estar com o Senhor para sempre. Essa é a realidade do crente. Não tememos a morte. Não precisamos ter medo de morrer. Não precisamos duvidar do amor de Deus por nós. E entendendo o amor de Deus por nós, nós podemos lançar fora todo o medo. Porque se Deus deu a seu próprio Filho, antes por todo, não nos negou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas que nós precisamos para a vida diária? Tudo o que você e eu precisamos para a vida diária, nós temos em Deus. Por quê? Porque Ele nos ama em Cristo. Se Ele nos ama em Cristo, com todos os recursos que nós precisamos para a vida, o que vamos temer? E se, porque eu já falei aqui na igreja, você não sabe, você que está chegando agora, está todo mundo proibido de morrer aqui. Eu não estou a fim de fazer funeral de ninguém. Nós vamos todos embora pelo arrebatamento em nome de Jesus. Isso é um acordo que a gente tem feito aqui. E nós vamos embora em nome de Jesus. Está chegando. Mas então veja, nós não precisamos ter medo de nada. Então, se eu falo isso para você com todas as letras, para você e falo para mim, porque você pensa que eu não tenho as minhas lutas, e por que esse tema não foi tão forte para mim? Porque nós vamos sempre ser confrontados pelo medo, porque o medo está no mundo, como o pecado está no mundo, como a morte está no mundo ainda. Mas se nós não entendermos isso e acharmos que são só situações da vida diária, e a gente perder a revelação que nós temos, nós somos vulneráveis como qualquer pessoa do mundo que não tem esperança é. Mas quando nós entendemos o que está acontecendo, você pode pelo menos ter vitórias mais poderosas do que você estava tendo agora, porque agora você tem a revelação do que está acontecendo. O medo agindo em qualquer situação que você esteja vivendo, através de qualquer pessoa que você esteja vivendo, não é a pessoa, é o Espírito que age por trás dela. A nossa luta não é contra carne e sangue. O seu problema não são as pessoas que te ameaçam, os seus problemas não são as pessoas que querem derrubar você, o seu problema não são os riscos de enfermidade que na tua casa, nada disso. Isso são ameaças das trevas. Mas se você buscar na palavra as promessas, as provisões do Senhor para você e para mim, confessar a palavra nos faz vencer o medo. Nós tendo a revelação do amor de Deus em Cristo, nós nos sentindo tão amados e cuidados, mesmo quando nós não vemos, vai nos fazer ter ousadia de vencer o medo. Qual é a sua área de medo? Em nome de Jesus, eu oro para que nesta quase manhã para tarde, você decida vencer isso. E você busque recursos na palavra de Deus. E você entenda que essa luta é espiritual, não é a situação que você está vivendo, não é a ameaça, não é o diagnóstico, não são as pessoas, não é teu chefe, não é o contrato, não é o governo, não é nada disso. É quem age por trás. E se você venceu quem está por trás, Deus transforma todas as coisas em bênção para aqueles que são dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus está por trás das dificuldades da nossa vida, com oportunidades que nós acessamos e liberamos pela fé na sua palavra. Quando nós não, chegando no fim da palavra, quando pessoas tomam o caminho do medo, elas paralisam a ação de Deus e liberam a ação das trevas. Quando as pessoas entendem que ali há uma luta em curso e decidem vencer pela palavra, liberam o poder de Deus para se mover nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero falar rapidinho com pessoas que talvez estejam aqui nessa manhã conosco e tem medo da morte, pavor da morte. E tem pavor da morte porque talvez nunca receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ou porque receberam, mas não entenderam ainda, não permitiram que o Espírito Santo opere de uma forma transformadora. Eu não quero que ninguém saia daqui nessa manhã com medo da morte, porque há uma solução aqui. E a solução aqui não sou eu, não é esta igreja, é Jesus Cristo.
Se você entender o amor de Deus em Jesus Cristo pela sua vida, se você entender que Ele mandou Jesus para livrar você do medo da morte, para te oferecer vida e vida em abundância, Jesus pode mudar todas as coisas na sua vida a partir de hoje. Pode ser uma manhã de mudança completa. E eu vou te convidar daqui a pouco a fazer uma oração comigo a esse respeito. Mas também eu sei que tem crentes que lutam ainda contra medos na área. Não é uma coisa normal, entre aspas, do dia a dia, mas algumas coisas profundas. Tem gente que tem dificuldade de fazer coisas, tomar decisões. Tem gente que tem dificuldade de assumir um ministério, porque fica com medo do que vai acontecer, vou ter luta espiritual. Tem muitas coisas que o diabo usa para paralisar aqueles que Deus chama. E eu quero declarar em nome de Jesus que hoje é o momento disso cair na sua vida, se é a tua questão. Se o Deus levantou na quarta e trouxe hoje essa palavra, é porque nós precisamos vencer os medos em nome de Jesus. Quer dizer que vai vencer agora e não vai ter mais nada até o fim da vida? Não, já disse, no mundo nós vamos lutar com isso, mas se você aprende a vencer, você cria um processo de vitória, você cria uma espiral de transformação. Muitos estão numa espiral de derrota, perde todas, o medo vem e para, o medo vem e não consegue sair. Hoje eu quero declarar na sua vida uma mudança de rota, e você vai sair vencendo muito mais do que você vencia até agora, libertando áreas da sua vida que estavam cativas até agora, porque quando nós temos a palavra, os textos pregados, o poder da palavra de Deus, ele vai se estabelecer na vida daqueles que creem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Eu preguei a palavra, e eu quero te confrontar, ou te convidar, ou te inspirar a decidir aplicar a palavra na sua vida, a aplicar a palavra de Deus no seu coração, a decorar os textos da palavra de Deus aqui, para você transformar o seu padrão de pensamento. Tem gente que tem tanto medo de doença, que não sai de casa, e tem gente que fica doente e morre em casa, sabia? Não dá para segurar micróbio, bactéria, o vento leva. Jesus levou as enfermidades sobre si. Jesus, ele é a própria expressão da saúde de Deus. Vamos orar algumas coisas. Vou te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero só falar algumas coisas com você enquanto você está aí. Por que eu falo para fechar os olhos? Você não se distrair com nada, para você sair desligado das pessoas, mesmo alguém que esteja com você. Mas eu quero falar algumas coisas. Se você já nasceu de novo, mas você tem medo de doenças, você tem medo dessas ameaças que fazem parte dos dias que nós estamos vivendo, você está dizendo o seguinte: Deus não é poderoso para agir na área da saúde. Você percebe isso? Porque se você tem medo da doença, a doença é mais poderosa que o Deus que você diz que você serve, o Deus que te guarda de todas as coisas, o Deus que é poderoso para curar. E eu quero te dizer que isso que você está vivendo é desobediência à palavra de Deus. E eu quero te convidar que você se arrependa disso, e você comece um processo de decidir crer que Deus é o Deus da saúde, que Deus, ele paralisa micróbio, bactéria, vento. Deus não depende de nada disso, você não é refém. Que você tenha uma transformação de uma mente de medo de doença para uma mente de saúde, uma mente saudável, em nome de Jesus. Se você tem medos na área financeira, seja do seu trabalho, dos seus negócios, seja qualquer área de finanças na sua vida, você está dizendo que Deus, ele não está no dinheiro, e Deus está no dinheiro. No dinheiro tem Mamon agindo também, que é uma divindade das trevas, em oposição ao Senhor. Mas Deus, ele é o Deus da provisão, ele é o Deus da multiplicação, ele é o Deus dos milagres. Tantas coisas que nós já vimos na área de finanças. Não permita o medo paralisar sua carreira, não permita o medo paralisar seus negócios, não permita o medo e as ameaças te fazerem parar e ter medo do futuro. Deus cuida de nós dia após dia, dia após dia, dia após dia. Pode ser que Ele não vai te dar o suficiente para 500 dias na frente agora, mas Ele tem o suficiente para hoje. O Senhor nos quer confiando nele com a provisão do dia. O pão nosso Ele nos dá hoje. Amanhã é outro dia. Mas quando nós aprendemos a confiar no Senhor, Ele pode abrir alguns sustentos mais para frente, mas Ele quer que nós dependamos dEle e não do dinheiro. Tem crente que, se eu falar, você quer $1 milhão na sua mão agora, ou você quer 50 milhões de dólares na mão de Deus? Muitos vão pegar $1 milhão agora, porque acham que está na mão, eu estou mais seguro, que esse negócio de Deus me dá depois, eu não sei como é. E Deus tem toda a provisão, todo o ouro, toda a prata, tudo é dele. Ele não tem dificuldades.
Se você tem medos da sua família, seu casamento, seus filhos, seus pais, o Senhor quer te libertar disso. Ele é um Deus da família. Ele é um Deus que tem prazer na família. Ele é um Deus que tem bênçãos para as famílias. Receba as bênçãos de Deus para a sua família pela fé. Rejeite o medo em nome de Jesus. Estava na minha anotação. Agora eu vou te falar uma coisa. Bênção. Eu tinha pulado um negócio aqui que a Fúvia me falou agora. Tem gente que ama se entregar à iniciação do diabo do medo. Sabe como que é a iniciação do diabo do medo? Assistir filme de terror. Filme de terror é porta para o inferno, que as pessoas abrem para a sua casa. Eu gosto de filme de terror. Onde no céu tem terror? Onde Deus falou, vou te dar terror para você? Isso é do diabo, isso é uma programação mental. Isso amplifica o poder daquela sugestão que eu falei de descer na cozinha. Porque quem nunca viu nada de terror, desce na cozinha só e vai embora. Quem viu o filme de terror, aquele monstro horroroso está dentro do paneleiro, lá dentro do armário da tua casa, atrás da porta, embaixo do tapete, embaixo da cama. Desde quando vai deitar, pula com medo que alguém pegue o pé. Pare de ver filme de terror. Pare de brincar com games de terror. Isso é porta do inferno, isso é programação mental. Isso é tumulto nas suas memórias. É confusão mental plantada pelo diabo com a concordância do crente que liga e assiste e brinca e fica lá interagindo e programando a própria mente. Rejeite isso em nome de Jesus. Mas eu quero falar com quem está aqui hoje que nunca entregou a vida a Jesus Cristo. Se você está aqui hoje, Deus escolheu esse dia para te trazer porque Ele sabia o que eu ia pregar. Você veio aqui para ouvir essa palavra, porque Deus quer te libertar desse medo na sua vida. E esse medo você é liberto pela salvação em Jesus Cristo. Não tem outra maneira. Você precisa decidir se arrepender do que você viveu até aqui, longe de Jesus. E você precisa decidir entregar a sua vida a Cristo, hoje. E tudo começa a mudar a partir de hoje. Nós queremos te ajudar. Baixe suas cabeças, fechem os olhos, vamos orar algumas coisas. Você que quer entregar a vida a Cristo hoje, você que o Espírito Santo está te apertando o coração, você entendeu que é com você essa conversa. Fale assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter buscado solução em outros lugares. Eu me arrependo dos pecados da minha vida, os que eu conheço e os que eu nem mesmo conheço, mas o Senhor sabe. Eu ouvi hoje falar de Jesus. Eu ouvi hoje falar do pavor da morte, mas eu ouvi falar do amor de Deus que me transforma. Eu quero experimentar esse amor. Eu quero experimentar essa transformação de vida. Eu oro agora para que o Senhor encha o meu coração com o teu amor. Eu oro para que as respostas que eu estou buscando venham para a minha vida a partir de hoje, porque eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, em nome de Jesus, amém. Cabeças curvadas ainda, olhos fechados. Se você fizer essa oração, se você quer conhecer mais acerca de Jesus, levanta a mão, porque depois eu quero conversar com você. Tem alguém assim, nessa manhã? Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Se você quer, levante a sua mão. Nós queremos orar com você e cuidar de você. Tem alguém? Glória a Deus, todos então são de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero oferecer uma oportunidade poderosa na sua vida. A gente fez isso na quarta-feira e foi bênção. Muitas vezes você precisa do apoio de uma oração para você vencer a área de medo na sua vida. E está tudo certo, isso é bênção, isso é corpo de Cristo. Então nós temos um povo de oração aqui. Eu vou pedir para a intercessão vir aqui para frente. Nós vamos orar com você. Não tenha medo de romper com o medo. Não tenha medo de reconhecer que é uma área difícil na sua vida. Deixe o Senhor transformar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Então, enquanto a intercessão vem aqui, eu vou pedir talvez os pastores também, para a gente ter mais gente, a gente poder fazer mais rápido.